Boa noite. Mais uma vez, primeira para vocês, mais uma vez com a igreja. Uma alegria e uma honra estar aqui. O privilégio é meu, o prazer é meu. Já conheço o Bispo Miguel Uchoa, sei da seriedade desse homem de Deus, os pastores que pastoreiam esta igreja, o pastor Geison, o pastor André, que conheci hoje de manhã. Então, saber que confiaram a minha palavra numa igreja que leva o evangelho tão a sério é muita responsabilidade para mim. E obrigado a vocês por também estarem aqui para ouvir, e eu espero abençoá-los e poder retribuir esse privilégio. O pastor já me apresentou, eu sou do Rio de Janeiro, sou membro da Igreja Cristã Nova Vida de Copacabana, e um título do qual eu me orgulho muito é que eu sou o esposo daquela linda morena que está ali, a Alessandra. Eu sou o Maurício da Alessandra, né? Então, e a nossa filha Laura está conosco aqui, está lá na escolinha. É uma alegria poder passar o Dia dos Pais junto com a minha família aqui na Paz. Tá? Muito obrigado por nos receber. Bom, sem mais delongas, eu queria pedir, por favor, que você abrisse a sua Bíblia na primeira epístola de João. Nós vamos ler a passagem que já foi lida aqui, mas eu gostaria de reler, porque eu vou chamar atenção para um aspecto. Por favor, só em respeito e honra à palavra de Deus, vamos ficar de pé? 1 João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 8 e 10. Nós vamos pular o 9. Versículos 8 e 10. E eu vou chamar a atenção para um aspecto dessa passagem, que é o seguinte: João está escrevendo essa carta para cristãos. Observem que não é uma epístola dirigida aos gentios, aos não participantes da fé. João está escrevendo essa carta na época para combater uma heresia chamada gnosticismo. Não vem ao caso aqui o que é isso, mas o importante é que o público-alvo desta carta éramos nós, cristãos. Então, leia tendo isso em mente. Vamos lá. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Versículo 10. Se nós, cristãos, afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Feche seus olhos, por favor. Deus, fala a corações, que não sejam as minhas palavras, mas a voz do teu Espírito, para transformar vidas de fato. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar? O livro Perdão Total, na verdade, e eu não vim aqui para fazer propaganda de livro, eu vim pregar o Evangelho. Tá? Na verdade, o livro ele é consequência de uma grande insatisfação que vinha, uma grande inquietude que eu estava vivenciando e que me fazia observar, porque eu vou realmente pregar em muitas igrejas, eu tenho um blog, estou no Facebook, eu tenho muito contato através do mundo virtual também com gente dos mais diversos rincões da igreja protestante e até de outras linhas do cristianismo. E eu comecei a observar uma coisa: nós não estamos sabendo perdoar como Jesus nos ensinou. Lamentavelmente, nós somos um povo que deveria primar pelo contato com o perdão de Deus, mas infelizmente o que eu tenho visto é que nós não estamos fazendo isso como o Evangelho nos propõe. Então, de certo modo, eu quero tentar fazer vocês concordarem com esta minha visão esta noite, para que vocês façam uma autoanálise de si próprios e que, se detectarem que algo em vocês não está de acordo com o Evangelho de Cristo, que vocês possam buscar a transformação. Amém? Pois bem, nessa minha insatisfação eu comecei a pesquisar muito sobre o perdão, sobre o pecado, sobre a dinâmica do pecado, sobre como nós devemos lidar com isso. E acabou que a pesquisa gerou o livro não foi a origem da questão, ele foi só uma consequência. E acaba que a gente vai nessa trilha, né, de tentar falar sobre esse assunto, a gente acaba em alguns lugares. E eu fui há algum tempo naquele programa Sem Censura, da Leda Nagel, da TV Brasil, e ela começou a me entrevistar, uma pessoa não cristã me entrevistando sobre algo diretamente ligado ao Evangelho. Ela me falou assim: Maurício, primeiro ela me perguntou o que tinha me motivado a escrever o livro, porque a entrevista era baseada no livro, e eu falei isso que eu falei, eu acho que as pessoas não estão perdoando como deveriam.
Claro que para uma pessoa que não compartilha da visão cristã, a gente fala usando alguns termos um pouco diferentes. E ela me perguntou, mas vem cá, esse negócio de perdoar, isso aí às vezes é muito difícil, não é? Eu falei, não, Leda, não é muito difícil. Às vezes. É sempre muito difícil. Porque perdoar não é fácil. Você não tem que perdoar quem te fez um agrado. Você tem que perdoar quem pisou no teu calo. Você sempre vai ter que perdoar alguém que fez algum tipo de mal. E isso é fácil? Claro que não. Isso é muito difícil. E aí ela virou para mim e perguntou assim, mas Maurício, afinal de contas, como é que se consegue perdoar alguém? Eu respondi para ela aquilo que eu quero fazer vocês tentarem ver hoje à noite. Para você perdoar outra pessoa, você tem que olhar para dentro de si. Então o caminho para você estender perdão para o outro é você olhar para dentro de si. E é isso que eu quero conduzir vocês agora a fazer. Que vocês tenham uma visão interior. E quando vocês começam a mexer com esse assunto do pecado, é difícil e é doloroso. E eu falo sempre isso, que falar sobre perdão é como beber aquele molho acre-doce, né? Porque ele é um pouco azedo, amargo, e ele é um pouco doce. Que para você falar sobre o perdão, que é o doce da história, você tem que falar sobre o pecado, que é o amargo da história. E a gente não gosta disso. A gente não gosta de ver o mal que é em nós. E isso é o que eu vou querer fazer vocês verem hoje. Mas fiquem tranquilos, porque eu vou machucar vocês um pouquinho. Mas no final eu vou passar um pouquinho de pomada. Vocês me permitem? Amém? Ok. Vamos voltar alguns milênios no passado. Na época da lei mosaica, como se lidava com a questão do pecado? Como é que a lei entregue a Moisés e transmitida ao povo de Israel, antes da vinda de Cristo, levou aquele povo a lidar com o pecado? Dessa maneira, olha, pecou, vai ser punido. Então, o pecado levava ao quê? A punição. Como eu reajo ao pecado? Pecado, punição. Adulterou, vai ser apedrejado. Tocou em algo impuro, tem que ficar isolado num gueto, até se purificar. E assim por diante. Sempre era o pecado tratado com o quê? Punição. Isto, entendam, é a visão do Antigo Testamento, da época pré-Jesus Cristo. Então, vamos fixar isso. Você pode dizer isso? Como é que era antigamente essa dinâmica? Era pecado, pecado, pecado. Jesus vem à Terra e ele transforma totalmente, ele vira do avesso essa dinâmica. Assim como a nova aliança mudou uma série de conceitos, como Deus, que era o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso, passa a ser conhecido como Pai. Jesus nos mostra uma nova etapa na sua revelação. E ele nos revela a paternidade de Deus. Assim como Jesus nos mostra que o sábado não era bem como se achava naquela época, que o sábado não era aquele ídolo que os judeus tinham, e que o sábado estava acima da misericórdia e da graça. Então Jesus começa a transformar uma série de coisas. E uma das revoluções que ele traz é no conceito de como nós devemos tratar o pecado. E, consequentemente, o pecador. E como ele faz? Ele pega aquela dinâmica de pecado, punição, e ele dá uma total revirada naquilo. E de pecado, punição, vira pecado, perdão, restauração. Você pode repetir isso para fixar? Pecado. De novo. Então, o Evangelho de Cristo, ele não tem como finalidade punir pecadores. O Evangelho de Cristo tem como finalidade restaurar vidas por meio do perdão. E vocês, como embaixadores deste Evangelho, o papel de vocês sempre é conduzir pecadores à restauração por meio do perdão. Vocês concordam com isso? Será que, no entanto, é assim que vocês agem? Vamos começar a olhar para dentro da vida e do coração de vocês. E agora vai doer. Vocês me perdoem. Eu vou bater um pouquinho em vocês. Com a Bíblia. Como você age quando alguém te fere? Como você age quando alguém pisa no teu calo? Será que você tem pessoas na sua vida que você até hoje não perdoou? E ao longo da nossa preleção, eu quero que seja uma preleção, eu vou trazer conceitos, mas eu quero que seja prática.
Eu quero que você comece a puxar pela memória pessoas ao longo da tua vida que você ainda hoje não perdoou. Algum parente, tem gente que não fala com o parente, tem gente que não fala com a sogra, tem gente que não fala com o cunhado, tem gente que não fala com o primo, porque houve algum tipo de atrito que levou vocês a brigarem ou se distanciarem e vocês não estenderam até hoje o perdão. E vivem tratando esta pessoa como alguém que não conhece o Evangelho de Cristo trataria. Como? Pecado, punição. Fez mal? Sai de perto de mim. Não liga mais para essa pessoa. Não convida mais para vir aqui nas festas da família. Ou alguém do seu trabalho. Ou alguém da sua faculdade, da sua escola. Será que tem gente ao longo da tua vida? E detalhe, não é gente que te fez não. Gente que te fez mal. Porque se levou você a reagir desse modo é porque te fez mal. Foi alguém que te molestou sexualmente na infância. Foi um pai ausente. Foi uma mãe que não soube ser uma boa mãe. Um filho ingrato. Um colega de trabalho que te difamou. Um sócio que te passou a perna no trabalho. Alguém que te deu um desfalque. Um irmão da igreja que falou fofoca de você. Que te difamou. Como você tem lidado com esses fatos? Como você tem lidado com essas pessoas? Será que tem gente com quem você não precisa se reconciliar? Porque quando você não estende perdão para alguém, você começa a acumular nas suas costas um fardo chamado ressentimento. Você já perdoou todo mundo que você tinha que perdoar? Começa a trazer a memória. Às vezes alguém que já morreu, e que morreu e você até hoje tem rancor e mágoa dessa pessoa. Alguma vez você já orou a Deus, dizendo, Deus, eu perdoo esta vida? Mesmo não estando entre nós? Será que alguém, se te der uma briga no trânsito, deu uma fechada, como você reage à briga de trânsito? Que ali é uma coisa imediata, não dá nem tempo de você pensar em Deus. Você está pensando em outras coisas. E alguém dá... Outro dia, eu falei isso ontem lá no Momento A2, né? Que outro dia minha sogra chegou para mim e falou assim, um rapaz teve uma briga comigo no trânsito, virou para mim e falou assim, sua gorda! Ofendeu minha sogra, olha só. Como é que você reage no trânsito? Sabia que brigar no trânsito também é falta de perdoar? Porque você não perdoou o erro daquela pessoa. Alguém que no supermercado fura a tua fila. Furar a fila é uma bênção para revelar a crente que não está ligado na coisa. É um tal da gente falar mal de quem furou fila. Né, amor? Tem que exortar os de casa também. O carrinho do supermercado que passou em cima do seu pé. Como você reage? Com mansidão, com domínio próprio, com graça, amando o próximo como a si mesmo, com amor aos inimigos? Ou você se comporta exatamente como uma pessoa que não conhece Cristo se comportaria? Se você não reage ao pecado, à ofensa, à agressão, como uma pessoa diferente, então por que você é cristão? Se as trevas imperam nesse ambiente e você é apenas mais um pedaço de sombra, que diferença faz? Ah, mas a salvação é pela fé. É, mas é pelas tuas obras que Deus conhece a tua fé. Se todo mundo aqui fosse trevas, se todo esse santuário tivesse escuro, você tinha que ser aquela luzinha que se acende. Você tem que ser aquele peixe que nada corrente acima. Não importa o que todo mundo faça. Essa entidade, todo mundo, é uma desgraça na nossa vida. Crente, eu sou crente, mas eu não sou banana. Não, você é crente, mas você é filho do manso cordeiro, do príncipe da paz. Então por que você reage como um gladiador? Entra na internet na hora de luta do UFC na televisão. Eu só vejo crente falando um monte de agressividades. Que loucura! Estamos agressivos demais. Temos perdoado de menos. Pergunta-chave: como você reage quando alguém faz mal a você? Ou alguém que você ama, ou alguém que você conhece, ou simplesmente que você ouviu falar. Como você reage quando houve um escândalo com aquela pessoa famosa no meio evangélico? O cantor que falou tal coisa, e daqui a pouco está todo mundo no Facebook de tititi, detonando o cantor. E eu não vi uma pessoa até hoje dizendo, o que nós vamos fazer para restaurar esta vida? Todo mundo falando mal do homem. É isso que Deus espera de nós, embaixadores do Evangelho.
Se agimos como trevas, trevas somos. E trevas nós não somos. Você já perdoou quem te fez mal? Você já perdoou? Geralmente, quando a gente não perdoa alguém que pisou no nosso calo, sabe por quê? Tem dois tipos de pensamento que fazem a gente não perdoar essa pessoa. Primeiro, esta pessoa peca mais do que eu. Né? Porque nós que somos cristãos, temos a tendência de nos colocar num patamar moral acima dos demais. Então a gente sempre olha de cima. Quando Paulo, por exemplo, falava: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. É assim que a gente fala? Ou a gente olha todo mundo do alto da nossa santidade? Orgulho santo não existe. Orgulho é orgulho. E não tem nada de santo. E aí você olha para a pessoa que te fez mal. Comece a pensar na pessoa que te fez mal. Você olha para ela. Aquela pessoa peca mais do que eu. Ou então você diz, o que é muito mais frequente: os pecados daquela pessoa, ou aquilo que ela fez, é mais grave do que o meu pecado. Então eu não tenho que perdoar essa pessoa. Ela não tem o direito de fazer o que ela fez. E não tinha mesmo. Mas a pergunta é: você tem o direito de não perdoar? Vamos pensar nessas duas frases. Primeiro, ela peca mais do que eu. Segundo, o pecado dela é mais grave. Vamos pensar? Quem já conhece um autor chamado Max Lucado, um escritor de livros, já leram o livro dele? Ele, no livro dele, ele fez a seguinte conta. Vamos supor que você peque 10 vezes por hora. É uma boa média, gente? Aí você olha para mim e fala assim: não, eu não peco tanto assim. Olha aí, ó. Eu no 10 não. Vou lembrar vocês aqui, agora vê se você concorda comigo. Eu concordo com o Max Lucado. Você peca por pensamentos. Ih, essa área então é terrível. Estou aqui na igreja louvando a Deus, às vezes meu pensamento está pecando. Durante o começo, como o Zaqueu, eu pequei 3 vezes já. Pensando em pessoas, em coisas. Nosso pensamento é um campo terrível onde o pecado viceja. Palavras, atitudes, atos, e você peca também em omissões. Sabia disso? Que a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, este comete pecado. Diante dessa perspectiva, vocês acham que 10 vezes por hora está bom? Sim ou não? Uma boa média. Se você é santo, 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 então você não peca tanto. Talvez 8. Eu quero fazer um convite para você. Se você não peca todos os dias, por favor, convido você a se levantar, se retirar da igreja, vai ver o Fantástico. Eu só quero falar agora com pessoas que pecam todos os dias. Você pode, por favor, se você não peca todos os dias, levantar e sair. Eu vou esperar. Ninguém. Eu adoro confissões. Vocês acabaram de me confessar, pelo fato de estarem aqui dentro, que vocês pecam todos os dias. Amém? Opa! Bom. Mas aí você fala: eu peco, mas eu não sou um pecador. Não é isso que a gente fala? Eu cometo pecados, mas eu não sou um pecador. Eu entendo por quê. Porque a Bíblia fala que na época de Jesus, as pessoas que viviam fora da graça de Deus eram chamadas de pecadoras. Viviam pecando como estilo de vida, sem arrependimento. Então uma prostituta era conhecida como uma pecadora. A Bíblia não fala uma prostituta chegou perto, não. Uma pecadora chegou perto de Jesus. Não é isso que a Bíblia diz? Mas nós não. Nós só pecamos. Nós não somos pecadores. Se você vai no dicionário, eu como escritor, editor, eu gosto de palavras. E eu gosto muito de dicionário, porque ele me ensina muito. Você vai no dicionário, sabe qual é a definição de pecador? Aquele que peca. Quem aqui se inclui em aquele que peca? Olha, vocês não saíram do santuário. Levanta a mão. Vamos lá. Confessa. Fala: eu sou pecador. Que bom. Agora vamos entender qual é a dimensão do teu pecado. Que vocês pecam, já entendi. Que são pecadores, já entendi. Vocês confessaram. Aí você vai e você faz a conta de Max Lucado. 10 pecados por hora. Quando eu estou dormindo, eu sou um santo, gente. Eu adoro dormir, porque eu passo 8 horas sem pecar. Deus deve me achar um servo exemplar. Este meu servo que não peca 8 horas. Claro, estava dormindo. 16 horas acordado. 7 dias por semana. 4 semanas no mês. 12 meses no ano. Vai fazendo essa conta, multiplicando.
até 74 anos, que é o período médio de vida de um homem americano, porque foi o Max Lucado, um americano, que fez essa conta. Vocês têm ideia de quanto dá essa conta? Você chega ao final da sua vida carregando quantos pecados nas costas? Vocês estão bons de matemática? Vou dar um chute aqui. 500 mil pecados, o que vocês acham? É muito ou é pouco 500 mil pecados, gente? Pouco? Vocês acham pouco pela conta, né? Então vamos chutar para cima, vamos dobrar. 1 milhão de pecados. Você já imaginou você chegando diante de Deus com 1 milhão de pecados? Deus olharia para você e acharia muito ou pouco? Se Deus, vou repetir, acho que vocês não entenderam. Se Deus olhasse para você, você chegou aqui, aqui está a linha do final da sua vida, você atravessou, morri, está ali diante de Deus. Deus olha para você e vê 1 milhão de pecados nas suas costas. Ele olha para você e fala assim, é muito ou é pouco, meu filho? O que vocês acham? É muito pecado, gente. Muito pecado. 1 milhão de pecados. Sabe o que te salva nessa hora? É que Deus, quando olha para você, Ele não vê 1 milhão de pecados, mas Ele vê o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. E é a graça de Deus que permite que esse 1 milhão de pecados com os quais você se apresenta diante de Deus não sejam levados em conta na hora em que você entra na eternidade. E Tiago, capítulo 2, versículo 10, nos diz uma coisa muito importante. Diz assim: quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Quem tropeçou em apenas um ponto da lei hoje, levanta a mão assim, balança. Em um ou mais pontos. Vamos lá. Se você não levantou a mão, você se chama Jesus Cristo. Todos pecamos todos os dias, e um pecado nos faz culpado de todos. É o que diz a Bíblia. Então, sinceramente, se você chegasse com 2 milhões, 3 milhões, 1 milhão de pecados no céu, que diferença faria? Um já nos torna culpado de todos. Por que Jesus foi o único homem que andou sobre essa terra sem pecar? Porque isso diferenciou-o de nós, e ele se tornou o sacrifício perfeito, coisa que nenhum de nós poderia ser. Vocês sabem quanto dá essa conta? 4 milhões e 300 mil pecados. Você chega no céu, chega na eternidade, com 4 milhões e 300 mil pecados nas costas. E graças a Deus que você entregou sua vida a Cristo. E o sangue dele te purificou de cada um desses pecados. Se não fosse o sangue de Cristo na vida daqueles que se aliançaram com ele, nós estaríamos mal, porque entraríamos na vida eterna com tantos pecados, que Deus olharia para nós e falaria assim: não te conheço. E aí não seria vida eterna, seria morte eterna. Agora, se você leva milhões de pecados nas costas, quando você olha para aquela pessoa que te fez mal, que você até hoje não perdoou, que você chama de safado, e outros nomes mais que eu não posso falar, e você fala, ele peca mais do que eu pergunto, peca? Quem tropeça em apenas um ponto da lei é culpado de todos. Que pessoa vocês conhecem que é mais culpado do que vocês? Aos olhos da Bíblia, como o Tiago falou. Quem? Quem é mais culpado? Porque nós temos o pecadômetro, né? A gente fica ali sempre dimensionando pecados. Quem peca mais do que você? Se um te culpa de todos. Tá doendo, gente? Fala ai. Vai doer mais ainda. Daqui a pouco para de doer. Segunda frase, e essa é mais comum: o pecado dele é mais grave do que o meu. Ele é um adúltero. Eu só sou um mentiroso. Deus deve olhar para mim e falar assim: só mentira. Sabe aquela mentira assim, toca a campainha, plim, blom, e fala que eu não estou em casa. Mentiroso! Mentirinha branca é uma das maiores mentiras do diabo. Porque não existe mentirinha branca. Mentira é mentira. A Bíblia diz que não. A Bíblia nos justifica.
Interessante que Paulo, Gálatas capítulo 5, de 19 a 21, ele faz uma lista de pecados, que ele chama de obras da carne. E aqui eu vou fazer uma dinâmica com vocês. Tá? Vocês topam fazer uma dinâmica? Amém? Eu vou listar os pecados que Paulo lista. Vocês prestem atenção. E eu vou dizer um pecado para você, um após o outro. Se você considera que o pecado que eu for mencionar é um pecado daquele grave, cabeludo, aquele que causa escândalo, aquele que você olha para a pessoa e ela se torna um proscrito, que estigmatiza uma pessoa, que se ela for um membro da igreja e cometer um desses pecados, você nunca mais quer chamar essa pessoa para jantar na sua casa. Talvez se ela sentar do teu lado no culto, você vai sentar longe. Isso acontece? Se for um pecado grave desse jeito, o que eu quero pedir para vocês é simplesmente que você fale assim: ai. Tá bom? Vou fazer um exemplo. Orgulho. Pronto. Se for um pecado que você acha que não tem grande coisa, que é um pecadinho tranquilo, daquilo que Deus fala assim, esse dá para passar, né? Você não fala nada. E vamos fazer aqui um pecadômetro, ok? Paulo fala: ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual. Impureza sexual, tá? Impureza. Nossa, vocês estão achando esse pecado tranquilo, né? Senti um ai meio fraco, assim. Libertinagem. Idolatria. Feitiçaria. Até agora só pecado cabeludo, não é verdade? Vamos continuar e reparem que os que nós falamos até aqui, eles simplesmente continuam. Paulo não faz nenhuma separação entre esse bando de ai que a gente falou agora e o que eu vou ler. Ódio. Graças a Deus que você não odeia, né? Graças a Deus. Discórdia. Esse ai já foi mais desbotado, né? Que bom que discórdia não faz parte da sua vida. Ciúmes. Esposas, noivas, namoradas. Que bom que a gente não tem gente ciumenta aqui. Ira. Todo mundo cumpre o que a Bíblia fala e não deixa o sol se pôr sobre a sua ira, não é verdade? Egoísmo. Temos gente só generosa no nosso seio. Não é verdade? Dissensões, facções, inveja. Ainda bem que você não sente inveja de ninguém. Embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A pergunta que eu faço é: qual a diferença entre aqueles pecados que vocês começaram lá atrás e os pecados que vocês terminaram? Porque nosso instinto, nós estamos adestrados a julgar alguns pecados como o suprassumo do pecado e outros pecados que não importam tanto. Como se Deus olhasse e falasse assim: aquele pecador fornicário. Aquele ali só sentiu ciúme, só sentiu inveja, só mentiu um pouquinho. Deixa pra lá. Pecado fede às narinas de Deus. Pecado fede. Sabe qual pecado que fede a narina de Deus? Todos. Só existe uma diferenciação entre pecados: a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado sem perdão, e o pecado não confessado, porque esse continua sobre nossas costas. O resto é tudo igual. Pecado tem consequência diferente no plano material. Se você mata uma pessoa, tem um tipo de consequência. Se você adultera, tem outro tipo de consequência. Se você mente, tem outro tipo de consequência. Se você sente ciúmes, tem outro tipo de consequência. Agora, no céu, no mundo espiritual, aos olhos de Deus, Deus vê o ciúme e esse cheiro é mais brando do que o cheiro do adultério? Onde diz isso na Bíblia? Desobediência a Deus é desobediência a Deus. Vocês querem ver uma coisa interessante? O cheiro de podre de um pecado. Vocês já sentiram um cheiro de podre? Já? É agradável?
Vou fazer uma enquete com vocês aqui. Eu pego para vocês, vou fazer um jantar para vocês, tá? Eu coloco um rato, tá bom? Um rato assado. E uma picanha maturada assada. Qual você escolhe para comer? Quem escolhe o rato aqui? Faz assim. Quem escolhe a picanha maturada? Ah, então tem diferença, não tem? Agora, se eu coloco diante de você um rato podre e uma picanha maturada podre, qual você escolhe? Nenhum. Vocês acabaram de escolher picanha maturada. O que mudou? O podre. Podre é podre. E nós rejeitamos tudo o que é podre. Não há exceção. Não há menos podre do que outro podre. Inveja, ciúme, ódio, ira, fede tanto quanto os outros pecados que nós estamos acostumados a segregar o pecador. A ficar falando mal o resto da vida, a entrar na internet para falar aquele cara ali. Quem te ofendeu? Quem te machucou? Será que o teu pecado é tão menos grave do que o dele? Talvez você ainda ache que seja. Qual é a definição de pecado? Como você define pecado? Se você vai na escola dominical, você aprende. Pecado é errar o alvo, não é isso? Eu quero fazer vocês pensarem agora. Vamos usar uma imagem bíblica. Jesus falou que ele é o tronco, ele é a árvore, certo? Nós somos o quê? Os ramos, os galhos. O que mantém esse galho vivo? É a seiva que sobe pelo tronco e corre para o galho. Ok? Estamos vivos espiritualmente, porque estamos enxertados na árvore, que é Cristo. O pecado, ele é como um machado, que ele vem e sabe o que ele faz? Ele faz assim, pá! E ele separa o galho do tronco. O que acontece com um galho separado do tronco? Oi? Morre. A Bíblia diz, aquele que pecar, este morrerá. Então a melhor definição de pecado é morte. Vocês concordam com isso? Sim? Morte espiritual. É muito comum a gente ver, às vezes, homens e mulheres que eram cheios da presença de Deus, ativos na igreja, de repente começam a pecar, e um abismo chama outro abismo, e daqui a pouco essa pessoa está lá fora, e não quer nem mais saber de Deus, porque foi definhando espiritualmente. Já viram casos assim? Então o pecado, gente, ele é morte. E eu quero convidar vocês a ter um exercício de imaginação. Imagine um prédio, uma pessoa no andar número 40, a outra no número 15. Tá? Os dois vão pular. Pergunto para vocês, qual dos dois morreu mais? Quem morreu mais? Qual dos dois morreu mais? O do 40 ou do 15? Hein? Igual? Morreu igual. Que interessante. Mas o cara caiu do andar mais alto. A morte é uma só. Tem morte mais morte do que outra morte, gente? Não existe. Quem morre numa explosão da bomba atômica morre mais do que quem morre de um vírus da dengue? Quem morre atropelado por uma jamanta morre mais do que alguém que escorrega no banheiro e leva um tombo e bate com a cabeça? Quem morre mais? Tem como dimensionar morte mais grave do que outra morte? Morreu! Amém? Se o pecado é morte, por que um pecado é mais pecado do que outro pecado? Deus olha do céu, vê o adúltero, vê o mentiroso, vê o ciumento, vê o iracundo, vê o que odeia, e ele vem para aquilo e fala, pecado, morte. E todos esses pecados são perdoados mediante o sangue de Jesus. Só. E aí você olha para aquela pessoa, e você fala que o que ele fez comigo não tem como perdoar, porque foi muito grave. E o teu pecado? E o teu pecado? É pouco grave? Esses que vocês falaram que pecam todos os dias? A Ileda Nagri me pergunta, qual é a fórmula para você perdoar? Olhe para si. Porque quando você olha para aquela pessoa que você acha que peca muito, ou que você acha que tem um pecado muito grave, e você tem aquele sentimento horrível por ela,
Como você faz para perdoar? Olhe para o seu pecado. Olhe para a sua natureza pecaminosa. E mesmo você caminhando com Cristo, lembre-se que você peca todos os dias. E lembre-se que o teu pecado te faz culpado de todos. E você precisa do perdão de Deus todos os dias. E aí você fala, Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Por isso que Deus preza tanto a humildade. E aí você fala, Deus, assim como eu fui perdoado pela tua graça, eu tenho que, como teu reflexo nesta terra, perdoar quem me fez mal. E se fizermos isso, seremos crentes de fato, cristãos amorosos, graciosos. E é interessante, porque quando eu falo isso para as pessoas, eu ouço uma série de boas desculpas para se justificar e não perdoar. Você quer ver um exemplo? Mas ele não veio me pedir perdão. Se ele vier me pedir perdão, eu até perdoava. Mas não veio, não se arrependeu. Essa é outra boa desculpa. Ele não se arrependeu, por que eu vou perdoar? A Bíblia fala que tem que se arrepender para perdoar. Tem gente que fala isso. Ou então fala assim, ele não merece. Ele não merece meu perdão. Ele não melhorou em nada, continua fazendo a mesma coisa. E aí eu quero convidar vocês a voltar 2000 anos no passado e lembrar de um homem preso numa cruz. Um homem que foi preso injustamente, agredido, ofendido, ironizado, cuspido na cara, batido no rosto, despido, enfiaram-lhe uma coroa de espinhos na cabeça, açoitaram-lhe até deixar seus ossos expostos, o botaram uma cruz de 90 quilos nas suas costas para subir morro acima, cravaram cravos nas mãos, nos pés, tiraram a roupa, deixaram ele nu. Porque Jesus não estava com fralda, como a gente vê por aí em crucifixo, não. Crucificavam-se naquela época as pessoas nuas. E Jesus é crucificado nu diante de sua mãe, diante de suas discípulas, diante de Maria, diante de João, diante dos mestres da lei que escarneciam dele, diante dos romanos que fizeram aquilo com ele. E Jesus olha para eles e fala assim, Deus, manda um raio e fulmine esse povo. É isso que ele fala. O que Jesus sofreu foi pior? Ou foi igual ao que você sofreu? A ofensa que Jesus sofreu. O que te fizeram foi mais grave do que fizeram a Jesus? E por que você acha que você não tem o direito, o dever de perdoar? E Jesus, tendo passado por tudo isso, olha para Deus e fala, Pai, perdoa. Eles não vieram me pedir perdão. Mas perdoa. Eles não merecem, mas perdoa. E vocês? O que impede que vocês perdoem o teu próximo? Por que vocês tratam o pecado com punição, com silêncio, com palavras? Se Deus comissionou vocês a serem embaixadores da restauração. Restaurem vidas. Amem! Quando Deus chamou vocês para a salvação, vocês mereciam o perdão dos seus pecados? E por que vocês acham que vocês são melhores do que Deus? Porque Deus perdoou vocês sem merecer, mas você não perdoa o outro que também não merece. Reflita a luz de Cristo, perdoe quem não merece, ame os seus inimigos. Ou não é isso que a Bíblia nos manda fazer? Como você se comporta com os pecadores? Como você se comporta com quem fez mal a você? Às vezes, sabe quem é o pecador que você precisa perdoar? Você próprio. Tem gente que fez coisas no passado e que até hoje, anos caminhando no Evangelho, ainda não se perdoaram pelo que fizeram. Às vezes coisas que fizeram antes da conversão, às vezes coisas que fizeram depois da conversão. E se sentem indignos do perdão de Deus. Não se sentem perdoados. E o perdão não tem nada a ver com sentir. O perdão tem a ver com saber. Você perdoa porque você lê as Escrituras e você compreende racionalmente o que tem que ser feito. Será que em vez do ressente, porque quando você não perdoa outra pessoa, o fardo que você leva e que verga as tuas costas, chama-se ressentimento.
Quando você não se perdoa por coisas que você fez no passado, esse fardo se chama culpa. Você quer ser perdoado daquilo que você fez? Entenda o que a Bíblia diz. Para ser perdoado, você precisa se arrepender, confessar e deixar. Você confessou aquele pecado? Está arrependido de fato do que você fez? Você deixou aquele pecado, não faz mais, não tem mais aquela prática? Então saiba, porque a Bíblia te diz que o teu pecado foi perdoado. Deixa essa culpa aqui e vai embora livre. Para que carregar um fardo que Jesus veio tirar das tuas costas? Isso aqui é uma coisa interessante. João Batista está ali no Rio Jordão batizando. Quando ao longe ele vê Jesus chegando. E é interessante, porque como é que você apresenta uma pessoa? Quando eu cheguei aqui, como é que o pastor Jason me apresentou? Esse é o Maurício, teólogo, escritor, editor, escreveu um livro chamado Perdão Total. Por que ele não me apresentou assim? Gente, vou chamar aqui o Maurício Zagari, que tem o sangue A negativo. Ou, vamos receber aqui o irmão Maurício Zagari, que é filho do Wilson e da Irene. Por que ele não me apresentou assim? É verdade, meu sangue é negativo, meu pai chama Wilson, minha mãe chama Irene. Eu podia ter me apresentado assim, não poderia? Por que não me apresentou? Porque nós apresentamos as pessoas com as informações que são mais relevantes para um determinado contexto. Para este contexto aqui, o fato de eu ter feito teologia, de eu ter escrito um livro sobre o perdão, ter pesquisado sobre isso, era o mais relevante. Concordam? E aí, João Batista vê Jesus chegando, no início do ministério, e ele apresenta Jesus no início do ministério de Cristo. E ele fala: eis o Cordeiro de Deus que cura as doenças das pessoas. Amém? Não. Interessante. Eis o Cordeiro de Deus, filho de Maria. Amém? Não. Mas ele era, ele cura doenças, não cura, Jesus? Ele poderia ter apresentado assim, não seria mentira. E ele não era filho de Maria? Poderia ter apresentado assim, mas não apresentou. O que ele falou? Ele apresenta Jesus segundo o que era mais importante naquele contexto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como se tira pecado? Perdoando. O teu pecado foi perdoado. Vai e não peque mais. Livre. Essa é a proposta do Evangelho. Foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para nos perdoar e para nos ensinar a perdoar. Jesus veio te perdoar, meu irmão. Você carrega a culpa? Arrependa-se, confesse, deixe. Perdão é teu. Jesus também veio para que você perdoasse quem te fez mal. O pai ausente, a mãe que te fazia mal, o filho ingrato, a pessoa que te traiu, a pessoa que te roubou, a pessoa que te difamou. Você tem que perdoar, porque você se conforma à imagem de Cristo. Amém? Feche seus olhos, por favor. Eu quero pedir que você feche seus olhos, não por uma questão de qualquer questão, simplesmente para que você se desligue do ambiente, tá? Só ouça o que eu vou dizer. Entre agora naquele quarto escuro do teu coração, onde só habita você e o teu Deus. E eu vou te perguntar. Daqui a pouco nós vamos orar sobre o que você vai pensar agora. Você perdoou todo mundo que tinha que perdoar? Falta perdoar alguém ainda? Quem você não perdoou? Por que não perdoou? E sinceramente, o que você acha que Jesus espera que você faça com relação àquela pessoa? Segunda coisa que eu quero te perguntar. Como você reage no dia a dia diante da ofensa, diante do pecado? Você perdoa ou você reage como um gladiador? Será que o teu temperamento é transformado? Ou o teu temperamento continua como qualquer pessoa que não conhece a Cristo? Terceiro, você carrega culpa por algo que você fez no passado, ainda hoje. Talvez um estilo de vida, talvez um único pecado, que você ainda não se sentiu perdoado. Eu quero te dizer o que a Bíblia diz. Se você se arrependeu, confessou e deixou, o teu pecado está perdoado.
está perdoado. E por último, se você viveu até hoje uma vida de pecado, sem uma aliança com Cristo, e você percebe que você está carregando milhões de pecados nas suas costas, se você quiser, você pode entregar a tua vida para Cristo. E o sangue de Jesus vai cobrir a tua vida. E todos os pecados de uma vida serão perdoados. Agora eu peço, por favor, que todos fiquemos de pé. E eu peço que você continue com seus olhos fechados. E agora é simplesmente para que ninguém se constranja. Porque às vezes confessar um pecado nos faz ter vergonha. Então, para que ninguém se constranja, eu pediria, por favor, por amor ao teu irmão aqui ao lado, feche seus olhos, para que ninguém veja ninguém. Sem alarde, sem grito, sem grandes movimentações. Se você quer neste momento perdoar alguém que você não perdoou ainda, coloque a mão sobre o teu coração, como um sinal, um símbolo para Deus, de que neste momento você está perdoando aquela pessoa ou aquelas pessoas. E o que você vai orar a Deus, na hora que eu passar a oração para você, você vai dizer para Ele assim: Deus, eu não sinto vontade de perdoar, dói muito, mas eu te peço que tu perdoes aquela pessoa. Apaga da tua memória, apaga do teu livro toda a dívida que ela tem. Eu cancelo esta dívida agora. Se você percebe agora, segundo tipo de pessoas, que as tuas reações diante do pecado, diante da ofensa, não são como deveriam ser, e que você reage muito mais como alguém que quer punir do que como alguém que quer restaurar, coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar e pedir a Deus que o teu temperamento seja mais repleto do fruto do Espírito, com domínio próprio, com mansidão, com paz, para que você consiga exercer o perdão no dia a dia. Terceiro grupo de pessoas: se vocês carregam culpa por algo que vocês fizeram, e vocês querem nesse momento reafirmar a Deus que estão arrependidos, confessam e deixam esse pecado, coloque a mão no teu coração, como um simbolismo desse gesto. E por último, se você por acaso nunca entregou sua vida a Cristo, nunca fez uma aliança com Ele, de segui-lo e servi-lo, e deseja fazer isso a partir de uma caminhada, de um discipulado, de um entendimento diário com Deus, a partir de hoje, coloque a mão no teu coração e fale a Deus que você quer isto. Agora eu vou dar alguns segundos para que você faça a sua oração. Ore a Deus de acordo com aquilo que você necessita. Depois desses alguns segundos, eu vou orar com vocês. Nós vamos terminar. Deus e Pai, que bom é saber que Tu és um Deus de amor e de graça, um Deus bom, um Deus alegre, um Deus feliz, um Deus que quer estender alegria e graça aos seus filhos e fazer dos seus filhos canal de amor, de graça, de perdão, de restauração. Eu te louvo porque temos algumas dezenas de pessoas aqui, de teus filhos, que são agentes da restauração de vidas. E que eles, a partir de hoje, a partir desta compreensão, que eles cada vez mais cresçam nessa responsabilidade de serem como Cristo é, que perdoa sem mérito, que perdoa aquele que está morto em delitos e pecados, que perdoa com um olhar de graciosidade total. Obrigado a Deus porque vidas aqui hoje perdoaram, que toda dívida que havia no céu com relação a essas pessoas que fizeram mal a elas, seja apagada hoje, e que de hoje em diante a oração deles seja apenas: Senhor, abençoa essa pessoa, abençoa e restaura, abençoa, perdoa. Essas pessoas, Deus, que têm dificuldade de reagir com graça no dia a dia, às vezes pela cabeça quente, que brigam, que se digladiam, Deus, transforma, dá paz, dá mansidão, muda temperamentos, e que o perdão seja presente visivelmente em cada atitude e palavra
no momento em que forem feridos de hoje em diante. Deus, também te peço por aqueles que se sentiam culpados por algo que fizeram, mas que hoje confessaram, por arrependimento, comprometidos a deixar este mal. Obrigado porque foram perdoados e a culpa acaba hoje. Obrigado ainda, Senhor, por aqueles que estão dispostos a abandonar uma vida de milhares e milhares de pecados, para não dizer milhões, e que querem se aliançar contigo, e que sejam instruídos e que caminhem nesta fé, para a partir de hoje serem chamados de teus filhos. Obrigado por essas vidas. Nós te agradecemos, ó Deus, pela graça, pelo amor, pelo perdão, porque tu fizeste transformação em vidas hoje aqui. Te agradecemos felizes, porque o perdão nos liberta e nos dá uma nova dimensão de vida, a dimensão do reino de Deus, a dimensão de uma eternidade na presença daquele que nos amou e nos perdoou. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo teu perdão, obrigado pela tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu agradeço por me receberem, peço a Deus que os abençoe muito. E lembrem-se, por favor, porque às vezes no calor de um momento gostoso desse, a gente se deixa levar pela emoção. Mas quando vocês saírem por aquela porta e vier a segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, lembrem-se do que vocês falaram aqui hoje com Deus. Não para mim, com Deus. Lembrem-se de quem vocês perdoarem. E lembrem-se, na hora em que vier a vontade de agredir, de reagir, de não perdoar, como vocês têm que agir, perdoando. Deus os abençoe muito. Amém? Fiquem com Deus.